Boa noite, pessoal. Vamos dar início à última aula da semana, então. Bom, como a gente tinha conversado, tá? Eu trouxe uns videozinhos para vocês darem uma olhada nos processos de laminação, tá? Que a gente conversou. Antes disso, a gente vai só encerrar o conteúdo e fazer alguns cálculos, né, interessantes da parte de laminação. Tá? Quando a gente fala cálculos dos processos de laminação, eu tenho desde os cálculos mais simples, mais básicos, aqueles primeiros dados que eu preciso saber, né? As primeiras dimensões, até os dados mais complexos, como cargas, pesos, forças, tá? Esses são um pouquinho mais complexos. A gente vai ver, então, cálculos básicos para a gente ter noção de espessuras, né? Se a gente colocar uma chapa com determinada espessura, dependendo da minha carga, né? Quanto eu vou ter de espessura final, quanto eu vou ter de volume total, tá? Isso a gente consegue calcular com uma certa facilidade, então é o que a gente vai fazer hoje. A gente desenvolve nossos cálculos, então, e aí depois eu mostro os videozinhos que eu trouxe para vocês, tá? Ontem não consegui, não sei porque não baixava do Drive, mas hoje consegui baixar todos, aí eu vou mostrando para vocês. Vou espelhar minha tela aqui para vocês. Aqui, então, é a parte onde nós paramos, tá? Vou ampliar. Ampliou para vocês? Sim? Sim, tem. Então tá, gente. Quais são aqueles aspectos de controle do processo, né? O que dita, então, os valores que eu vou conseguir chegar de espessura, tá? Os principais processos e os principais itens, né, são vazão do material, né, o quanto eu vou ter de material e o quanto ele vai entrar no meu equipamento, temperatura, tá? Dimensões dos passes e esforços. Quando a gente está falando de conformação a quente, a gente tem... deixa eu aceitar o Giovanni aqui. Uma dificuldade, né, de conseguir calcular certinho as dimensões da matéria-prima, tá? Justamente devido à dilatação. A gente tem valores, padrão de dilatação de cada material, né? Mas isso é uma média, tá? Ele não é tão preciso. A gente determina que ele vai dilatar tantos milímetros e, na verdade, ele pode dilatar um pouquinho mais, um pouquinho menos, tá? Mas quando a gente está falando de laminação a frio, aquela em que eu não tenho altos valores de temperatura, né? Posso ter um aquecimento prévio na minha matéria-prima, né? Mas valores baixos, né? Esse sim a gente consegue controlar mais dimensionalmente os valores de espessura, largura e comprimento, tá? Voltou? Opa, travou aqui, tá? Alguns dos dados importantes para a gente ter. Vazão do material, certo? Vazão do material. Tem algumas equações que eu vou pedir para vocês deixarem anotadas. Não são todas, tá? As mais importantes, eu gostaria que vocês tivessem anotado, porque a gente vai utilizar para fazer os exercícios, tá? E provavelmente vai cair na prova de vocês uma ou outra questão. Então, é interessante vocês terem as principais equações aí destacada, tá? Mandei esse material para vocês, já vocês vão ter eles, mas não são todas as equações que a gente usa tanto, então é bom vocês terem elas destacadas. Primeira, tá? Vazão do material. A vazão do material, ela se dá pela área, né? A área da minha chapa, vezes a velocidade do material, a velocidade em que o material entra nos meus laminadores, tá? Então, essa equação é importante a gente ter. Q igual a V vezes A, onde Q é a vazão de material que está entrando no meu equipamento. V é a velocidade do material e A é a área da minha chapa. Deixa eu ver quem está tentando entrar aqui. Opa, troquei aqui, mas é só... Só um minutinho, pessoal, que consegui aceitar, consegui.
Fica os convites de vocês na minha tela aqui quando vocês estão tentando entrar. Aqui. Tá? Então, vazão do material igual a velocidade do material vezes a área da minha chapa. Essa área, tá, gente? É a área da superfície da secção transversal da minha chapa. O que eu quero dizer com isso, tá? Quando o material vai em encontro aos laminadores, né? Qual é a face que vai de encontro aos laminadores? É a largura, né? Vezes a espessura, tá? A minha chapa, ela tem um volume, ela tem uma largura, uma altura e um comprimento, certo? Mas a face que vai de encontro ao laminador é o quê? A largura da minha chapa vezes a espessura. Então, a minha área é a minha largura vezes a minha espessura, tá? Eu não levo em conta o meu comprimento. Anotada a vazão do material, então? Alguns dos controles, né, do processos, alguns pontos são alongamento do material. Eu preciso saber o quanto esse meu material vai se alongar. Eu não posso levar em consideração apenas a diminuição da espessura, né? Conforme a gente vai diminuindo a espessura, a massa, o volume se mantém o mesmo. O que vai mudar são as dimensões. Então, eu tenho que ver se meu equipamento é capaz, né? Se ele tem um tamanho disposto ao comprimento total do meu material, né? Digamos que a gente bota uma chapa com 2 metros de comprimento. Conforme a gente vai passando o laminador por ela, a espessura vai diminuindo, mas o comprimento dela vai aumentando. E a gente tem como calcular essas dimensões, tá? Geometria dos canais e rotação e diâmetros dos cilindros. O que é o alongamento do material? Né? É o quanto ele alterou de tamanho. Em função da redução da espessura e da manutenção da largura, né? Por que a gente fala manutenção da largura? Porque ela tem uma variação, mas não tanto significativa quanto o comprimento, certo? A gente tem barreiras para que a minha chapa ela não fique muito larga, mas a gente não tem como alterar somente a espessura e o comprimento, tá? A largura também dela vai se alterar um pouquinho, não tanto quanto o comprimento, mas vai se alterar, tá? Então a gente tem que levar em conta esse aspecto. Há um incremento proporcional, né, no comprimento, denominado fator de alongamento, tá? O que é esse fator de alongamento? É o quanto a minha chapa se alongou em um passe, tá? Normalmente a gente leva em consideração um passe. Os processos podem ter de 1 a 10, 15 passes, tá? Dependendo da espessura da minha chapa. Então, eu tenho que estar atento se está perguntando meu alongamento, né, em um passe ou meu alongamento final, que é depois, né, de todo o processo de vários passes, tá? O alongamento do material, então, se dá por L0 menos L1, tá? L0 é o comprimento inicial e L1 é o comprimento final. Então, por favor, anotem aí. Sigma, que é esse símbolozinho aqui, tá? É o símbolo do alongamento, é igual a L0 sobre L1. O sigma é o fator de alongamento. L0 é o comprimento inicial e L1 é o comprimento final. Anotado? Bom, isso foi o que eu comentei para vocês, né? L0 vai ser o meu comprimento inicial e L1 vai ser o meu comprimento final depois de um passe, tá? Se não falar nada, a gente leva em consideração um passe. Se ele falar que é o alongamento total do processo, então eu tenho que levar em considerações, né, o número de passes. Entrou
Quem que entrou agora, que eu não cheguei a anotar o nome aqui? Fernando. Não, depois do Fernando. Guilherme. Guilherme. Saiu o seu nome ali da barrinha, mas eu te aceitei. Vamos lá. Geometria dos canais, tá? A geometria dos canais, ela é influenciada diretamente no formato da seção do material, certo? Para que haja, então, uma perfeita sequência de reduções, né? Lembrando que a redução é a diminuição ali da minha espessura, os canais precisam ser devidamente calculados. Após a definição da geometria de cada passe, né, que é o volume final de cada passe, é possível, então, calcular a redução sofrida pelo material. E, com isso, a área resultante do processo, certo? Isso torna o estudo dessas geometrias fundamental. Rotação e diâmetros dos cilindros, tá? A rotação e os diâmetros têm influência, tá, direta no meu processo. O controle da rotação está intimamente, tá, ligado às reduções da seção, variando-se as velocidades lineares, tá? A rotação, ou seja, a velocidade angular dos meus rolos, né, influenciam diretamente na estrutura do material, tá? Dependendo da minha redução, eu posso trabalhar com velocidades mais altas, velocidades mais baixas, tá? Assim permitindo a manutenção da vazão. E o diâmetro do cilindro, tá? Também tem influência direta no meu processo, na minha vazão de material. Quanto maior é o diâmetro do meu rolo, né, mais contato eu vou ter do arco do meu rolo sobre a peça, tá? Então, maiores vão ser o meu volume de material produzido. O diâmetro influencia diretamente na velocidade linear, certo? Então, a velocidade linear do material é igual à velocidade angular do cilindro vezes o diâmetro do cilindro. Então, por favor, anotem essa também. V igual a W vezes o símbolozinho do diâmetro dividido por 2, tá? Então, é assim que eu calculo a velocidade de entrada do meu material. A velocidade de entrada do material se chama velocidade linear. E a velocidade, né, de rotação dos meus rolos se chama velocidade angular. Quando a gente tem, então, laminadores com mais de um diâmetro de rolo, a gente leva em consideração aqueles rolos, tá, que estão em contato com a peça. É esse o valor de diâmetro que a gente usa. Anotado? Pessoal, eu vou passando ali, tá? Caso não tenha anotado, vocês me avisem que eu volto, tá? Em um processo contínuo, deve haver um pequeno esforço de tração, né, entre as gaiolas, de uma forma controlada. Se esse carregamento for insuficiente, o material pode sobrar, tá? E caso seja excessivo, pode ocorrer, tá, a fratura do material, tá? O que acontece? Se não for controlado tanto a velocidade, tá, quanto a espessura, o que vai acontecendo? Em vez de deformar o meu material de forma contínua e perfeita, eu tenho os meus rolos e a entrada do meu material. Na entrada, tá, quando eu estou fazendo uma redução muito grande, com uma velocidade muito alta, o material começa a se acumular, tá, formando folhas de material, até que vai chegar um momento que vai travar o meu equipamento, tá? Um exemplo da formação de material, tá? Que é bem comum. Normalmente, antes dos quebra-molas, não tem uma parte, né, mais grosseira de asfalto. O que é aquilo ali? A gente vai freando, né, e vai escorregando o material,
tá? Que não é suficientemente capaz de passar o quebra-mola. Então, vai se acumulando material ali no entorno e até chegar um momento que trava o processo, tá? Por isso que a velocidade e a redução têm que ser controladas, porque não é qualquer valor de velocidade, qualquer valor de redução que eu consigo fazer. Não consigo diminuir uma chapa de 100 milímetros em um passe para 70 milímetros. A laminação a frio, ela provoca um forte encroamento, né, na minha peça, na minha microestrutura, e pode ser necessário um tratamento de recozimento posteriormente, tá? Um tratamento térmico de recozimento, para melhorar a planicidade da chapa e corrigir o patamar de escoamento, né? Se a minha peça estiver muito encroada, ela pode começar a baloar. Também pode ocorrer o defeito de casca de laranja associado à granulação grosseira, tá? Que é quando eu tenho um encroamento muito alta e ela começa a ficar rugosa a minha superfície, tá? E no caso de granulação grosseira, eu não consigo arrumar com tratamento térmico, tá? Eu acabo matando a minha peça. Alguns defeitos podem ocorrer na laminação. Nos aços de baixo carbono deformados, né, próxima à tensão de escoamento, podem ocorrer linhas de distensão e é necessário fazer uma ligeira redução a frio para que ali seja feito um encroamento. Define-se dois grupos, né, conforme classificação anterior. Eu tenho defeitos em produtos semi-acabados e tenho defeitos em produtos acabados, tá? Defeitos nos produtos acabados, eu não tenho como resolver. Defeitos nos produtos semi-acabados, às vezes eu consigo resolver com tratamento térmico, com algum processo auxiliar. Os produtos laminados podem apresentar defeitos que geralmente originados na fabricação do próprio lingote, tá? Os defeitos mais comuns dos produtos laminados são vazios, podem ter origem de rechupes ou gases retidos durante a solidificação do lingote, tá? Esse é um defeito que já vem lá da matéria-prima. Por isso a necessidade de eu ter um material, tá, com determinada qualidade. Eles causam tanto defeito na superfície quanto no enfraquecimento da resistência mecânica. O que são os vazios? São literalmente vazios, né? Eu tenho um aglomerado de grãos lá, certinho, característico do meu material metálico, né? E cada posição é ocupado por um átomo de algum elemento. O vazio é quando literalmente não tem ninguém naquele espaço, ficou um vazio, né? Quando eu tenho 1, 2, 3, 4 vazios em uma peça com uma certa circunferência ou com certa espessura, não é tão significativo, né? Imaginem, eu tenho vários átomos e um vazio. Aonde está vazio, vai estar fragilizado, ali não tem material, né? Então, quando eu tenho uma chapa grossa, aquilo ali não interfere tanto, né, na resistência mecânica do meu material. Aí eu tenho, então, uma certa resistência. Conforme eu vou diminuindo a espessura da minha chapa, né, o tamanho dos átomos não mudam, são o mesmo, que vai mudando a espessura, né? Então, aquele vazio, ele se torna muito mais importante do que numa peça de alta espessura. Vamos fazer uma figura aqui para a gente enxergar um pouquinho melhor. Aqui. Tenho aqui meu material, tá, gente? E os meus grãos lá, todos bonitinhos, uniformes. Certo? O que é o meu vazio? Claro que esse daqui eles vão ser ligados entre si, né? Eles vão ter ligações. Pode ser assim, pode ser cruzada, tá? São ligações.
certo? O que é o meu vazio? Literalmente, eu perco um dos meus grãos, certo? Quando ele tem essa espessura, essa falta que não é tão significativa, porque eu tenho uma certa espessura de material, né? Se eu reduzisse esse meu material na laminação, eu estou mudando então a espessura, posso chegar a uma espessura assim, ó, tá? Mas meu material vai ficar mais largo, que vai diminuir é a minha espessura, tá? Aí o que vai acontecer? Eu não vou ter os grãos na volta para fazer então, não vai dar aqui, para compensar esse vazio aqui, tá? E aí ele vai se tornar muito mais frágil do que a peça inicial. Então, por isso a necessidade, né, da compra do material com qualidade, dependendo de onde eu for empregar, claro, né? Deixa eu mudar aqui, gravar, tá? Eles causam tanto defeito na superfície quanto no interior. Se eles estão no interior, eu vou ter uma fragilidade interna do meu material, ele está suscetível a romper. Se o meu vazio está na superfície, eu vou ter um buraquinho, digamos assim, na superfície, então eu vou ter um defeito superficial, tá? Nos dois casos, eu tenho um problema. Às vezes, superficial não é tanto. Normalmente, os vazios internos são mais perigosos do que os superficiais, porque a gente não sabe que aquela peça tem um defeito, enquanto superficiais a gente consegue perceber. Gotas frias, tá? São respingos de metal que se solidificaram nas paredes, né, das lingoteiras durante o vazamento. Posteriormente, eles se agregam ao lingote, permanecem no material até o produto acabado, né, na forma de defeito. Então, na verdade, é uma contaminação de outro material que vai ficar grudado no meu lingote e depois na minha chapa. Trincas, tá? Aparecem no próprio lingote ou durante as operações de reduções, né, que acontecem em temperaturas inadequadas. Se eu boto muita carga, né, em um material que não está na temperatura adequada, eu posso gerar trincas nele. Ou essas trincas já podem ter vindo com o material, né? Mesma coisa, quando ele tem uma circunferência, uma área de seção grande, eu não percebo um defeito pequeno. Conforme eu vou diminuindo a espessura, eles se tornam mais importantes. Dobras são provenientes de reduções excessivas, no qual um excesso de massa metálico ultrapassa os limites do canal, né? Sofre recalque no passo seguinte, que é isso que eu falei para vocês, né? Quando eu tenho excesso de material na entrada dos meus rolos. Inclusões são partículas resultantes da combinação de elementos presentes na combinação química do lingote, tá? O desgaste de refratários e cuja presença tanto fragilizar o material durante a laminação quanto causar um defeito depois, tá? A inclusão nada mais é que a contaminação de outro material, né? Às vezes ele se solta, por exemplo, não é suporte, do lugar em que eu estou levando aquele material, né? São aglomerações. Por exemplo, fiz o aquecimento dele dentro de tanques que tem no seu interior uma parte refratária, né? Se ele se quebrar em algum momento, essa parte refratária pode colar no meu lingote, aí se torna uma inclusão. É um material que não deveria estar ali e por algum tipo de contaminação, tá? Foi agregado no conjunto. Segregações acontece pelas concentrações de alguns elementos nas partes mais quentes do lingote, tá? As últimas a se solidificarem. Elas podem acarretar em heterogeneidades, né, nas propriedades, além de fragilização e enfraquecimento das seções dos produtos, tá? As segregações é quando eu tenho a minha composição química tá certo, tá? Só que por algum erro, ou no aquecimento, ou excesso de aquecimento, ou o modo como foi aquecido muito rápido ou muito lento, tá? Esses elementos, eles acabam se separando. Eles estão ali numa proporção adequada, tá? Mas eles devem estar bem misturados, aí formando uma matéria-prima, né, homogênea. Se eles se separam, eu tenho mais elementos, tenho um sódio de um lado e tenho fósforo do outro, tá? Então acaba se tornando não homogêneo aquele material, pode causar defeitos também.
Esse é um exemplo de uma curva de deformação, tá? Para algumas ligas comerciais, tá? Falei para vocês que a gente sempre vai ver esse gráfico de tensão, deformação, tá? E ele leva em consideração os elementos, né? Para a gente ter noção de valores de trabalhar de tensão e de deformação para alguns elementos. Eu tenho liga dura de aço níquel, folhas de aço inoxidáveis, aço inoxidável, folhas de liga de titânio recosido, aço níquel, magnésio. Esse aqui é uma figura... Deixa eu baixar o meu coisinha aqui. Tá. Vou botar aqui pro lado. Tá. Essa aqui é uma figura importante, tá, gente? Tem alguns fatores aqui que a gente não vai ver tão a fundo, mas tem outros que a gente precisa entender, tá? O que é esse desenho? É a entrada de um material, de uma chapa, né, em 2 rolos. Eu tenho, a primeira coisa que a gente vai falar ali é o arco de contato. O arco de contato, gente, é isso aqui, ó. Vem desse ponto aonde está o X até o ponto Y. Por que o arco de contato é tão importante, tá, gente? Porque arco de contato é a parte em que o cilindro vai ter o primeiro contato na minha chapa, tá? Se esse arco for pequeno, isso acarreta diretamente, tá, na minha redução de espessura. Se o meu arco é pequeno, o meu arco ele depende do quê? Do diâmetro do meu rolo. Se o meu diâmetro é pequeno, o meu arco de contato vai ser pequeno, tá? Então eu não posso ter altas velocidades nem reduções muito grandes, senão não vai ter a capacidade de reduzir e vai se acumular neste cantinho aqui onde está o mouse perto do X, vai se acumular material. Tá? Então, o arco de contato é a área que primeiro tem contato com a minha chapa. E ela é muito importante, tá? É a partir dela que a gente faz alguns cálculos. Força de atrito, tá? Força de atrito vai levar em consideração, então, as minhas cargas. Normalmente, a gente não fala valores de cargas, a gente fala força de atrito, né? Cada tipo de laminação vai ter um valor de força de atrito, tá? A força de atrito, ela tem ligação também com essa área do arco de contato, tá? É essa aqui, ó. O Fzinho aqui. PR, o que é PR? É a força normal, tá? Força normal é a força que se cria devido ao peso do meu rolo, tá? É uma força peso, né? Força normal, ela é paralela, né? Com o peso do meu rolo, e essa força normal, ela sempre vai valer 1 nas equações, tá? Agora, quando a gente vê as equações, eu peço para vocês anotarem. A força de atrito vai depender do meu processo, mas a força normal sempre vai valer 1. N ali é o ponto neutro, tá? É o ponto em que não se exerce força no processo. Depois, H0 é a espessura inicial, que é a espessura inicial da minha chapa. HF ou H1, tá? É a espessura final da minha chapa, depois de um passe. R é o raio do cilindro. Deixa eu aceitar o colega. É o raio do cilindro. LP é o comprimento do arco de contato, tá? A gente não usa muito. V0 é velocidade inicial. E VF é velocidade final, tá? Ou V1 também. Lembrando que a velocidade inicial não é a mesma que a velocidade final, porque eu tenho uma diferença de massas aqui, tá? Então, a velocidade final vai ser maior que a minha velocidade inicial, tá? Mas a gente vai conversando sobre esses valores aqui. Sobre essas velocidades, tá? Conforme o material ele avança, ou seja, ele entra ali no meu laminador, sua velocidade aumenta, né? A velocidade inicial, ela é um pouquinho menor e ela aumenta conforme tem contato com os rolos, né? Essa é a ideia da minha força de atrito. Por que eu preciso ter uma força de atrito? Porque o atrito ajuda a puxar a minha peça para dentro, né? Do meu processo, para dentro do meu rolo. Essa velocidade chega em um ponto que ela tem que se igualar com a velocidade, tá, dos rolos. Isto ocorre exatamente no ponto neutro, tá?
Então, voltando para a figura aqui, vou voltar várias vezes nessa figura para a gente entender. Eu tenho uma velocidade zero, tá? Uma velocidade de entrada do meu material e tenho uma velocidade de rotação, uma velocidade angular do meu rolo, tá? Conforme ela vai entrando em contato, ó, eu tenho aqui o início do arco de contato, ele vai aumentando a velocidade. No ponto N, onde tem um N, que é o ponto neutro, é o momento em que a velocidade do material é exatamente igual à velocidade dos rolos, tá? Então, a velocidade final, como é que a gente calcula a velocidade final do meu processo? Por favor, anotem isso, tá? Velocidade final ou velocidade de saída do material. A velocidade de saída do material é igual a V0, que é a velocidade ou inicial, ou velocidade de entrada do material, tá? Vezes H0 sobre H1. Vou falar de novo. V1 é a velocidade de saída do material ou velocidade final. Ela é igual... Como é que a gente sabe qual é a velocidade que o material vai sair do meu rolo? Com essa equação, tá? A velocidade de saída vai ser igual à velocidade de entrada vezes H0 sobre H1. O que é H0? É a espessura inicial da minha chapa. E H1 é a espessura final da minha chapa, a espessura que sai ali do meu processo. Anotado? Anotado. Bom, já com as distribuições de pressão, tá? Que é o escorregamento, o quanto ele escoa de material sobre os cilindros, né? Conforme o avanço do material, até chegar ao ponto neutro, tá? É no ponto neutro que se iguala as vazões de materiais, as velocidades, né? Tornando a diminuir conforme se afasta. O escorregamento vai ser maior no início do processo do que no final, tá? A equação dela não é importante, essas vocês não precisam anotar. Essa é importante, tá, gente? Para que se tenha laminação, tá? Para que se ocorra o processo de laminação, ou seja, eu vou entrar com o material, esse material vai ser laminado e vai sair, tá? Se eu entrar com o material e a minha espessura estiver muito pequena ou a velocidade muito alta, vai aglomerar material ali, não vai acontecer o processo, tá? Então, se tem uma equação que a gente leva em conta para que isso ocorra sempre com uma precisão, que é a seguinte: F vezes cosseno do ângulo, tá? Esse ângulo aqui, não precisem anotar todo esse, tá? É só para vocês entenderem. F vezes o cosseno do ângulo, esse ângulo é o A, tá? É o arco de entrada, aquela lá, aquela área que primeiro encosta na minha chapa. O que é o F? É a minha força de atrito. Então, aqui está uma expressão matemática, mas falando em português, o que essa equação me diz? Que a minha força de atrito vezes, tá? O meu arco de contato, que é o quanto ele encosta, tem que ser maior, né? Que PR. O que é PR? É a minha força normal vezes o seno desse arco, tá? O que eu quero dizer com isso? A minha força de atrito precisa ser maior que a minha força normal. A minha força normal é a minha força peso, tá? Se a minha força peso for maior, eu vou ter, então, o esmagamento do meu material e ele vai acumular. Eu preciso que a força de atrito, que é aquela que puxe, seja maior. A força normal é assim, cima para baixo, e a força de atrito é assim, né? Da entrada para a saída do material, tá? É só se mantendo nessas equações que a gente consegue uma adequada laminação, tá? Então, tangente do ângulo, anotem só essa do meio aqui, ó. Tangente de alfa, tá? Ou botem A. Para facilitar todo mundo no lugar de alfa, bota A, tá? Que a gente usa sempre A, o arco de contato, tá? Às vezes é A, às vezes é alfa, mas vamos usar só A para ficar tudo igual. Então, tangente de A
tem que ser menor que F sobre PR, tá? O que é o A? Arco de contato. O que é o F? Força de atrito. E PR, força normal. Feito? Então, tangente do arco de contato tem que ser menor, né? Que a força de atrito sobre a força normal. Deixa eu pegar meu celular. Anotado? Anotado. Certo. Opa. Aqui é só dedução matemática, tá? De como foi elevado, de como chegar na força vezes o cosseno do ângulo igual a força normal vezes o seno do ângulo, tá? Aqui é só dedução matemática, mas não precisa levar em conta. A partir dessa dedução matemática, então, se chegou nessa equação aqui, tá? Essa equação, ela me diz duas coisas, tá? Essa equação, tanto a de cima quanto a de baixo, é a mesma, tá? Reparem que as incógnitas são a mesma. Tangente de A igual a raiz de ΔH sobre R. Só que aqui em cima está isolado a tangente de A, né? Eu consigo achar a tangente de A. E embaixo eu consigo achar o ΔH, tá? Que é a diferença de redução, a redução máxima ali. Uma leva em consideração, deixa isolada a tangente, outra deixa isolada o ΔH, mas é a mesma equação, tá? Então, anotem essas duas aqui, por favor. Tangente de A, a gente já sabe o que é a tangente do arco, né? ΔH max aqui, tá? É a redução máxima, tá? Essa é importante. Aliás, é uma das partes mais importantes do cálculo de laminação. O que é essa redução máxima, tá, gente? É o quanto eu posso diminuir no máximo em um passe aquela chapa, tá? Então, a partir do arco de contato, né? E do raio, R é o raio do rolo, eu consigo descobrir, então, qual é a espessura mínima que ele vai ficar ali, tá? A minha redução máxima. Então, ΔH é a redução máxima em um passe, tá, gente? Posso reduzir várias vezes em vários passes, mas em um passe eu tenho uma redução máxima. Não posso pegar uma chapa de 100 milímetros e passar para 50 milímetros em um único passe, tá? Então, essa de baixo aqui é a mais importante. ΔH igual a tangente ao quadrado de A vezes R. Tangente ao quadrado de A, tá? É a mesma coisa que tangente de A, tangente do A ao quadrado. Agora, na calculadora a gente resolve, tá? Vezes R. R é o raio do rolo, raio do laminador. Anotado? Bom, vamos levar em conta algumas considerações sobre o arco de contato, tá? De um processo para o outro, eu tenho diferentes arcos de contato, tá? Mas eles têm valores mínimos e máximos para a gente se guiar, certo? Se eu não sei o arco de contato perfeito do processo que eu tenho como me guiar, tá? Se o meu A é igual a zero, não existe laminação, tá? Se o meu arco de contato é zero, ou seja, se ele é muito pequeno, não existe. O arco de contato, ele vai variando de acordo com o processo, tá? Às vezes, ele encosta mais um pouquinho, às vezes um pouquinho menos na prática,
tá? Só que como ele aumenta e diminui bem pouquinho, a gente leva em consideração que ele é constante, tá? Como se fosse a média dele. A gente tem essas porcentagens, então, para se guiar aqui, ó. Quando A é menor que 20 graus, tá? Quando o arco de contato é menor que 20 graus, a gente tem uma laminação em desbastadores, tá? E aí essas duas que é mais importante. Arco de contato entre 12 e 20 graus, eu tenho laminação de chapas e placas a quente, tá? Não tem como eu fazer uma laminação a quente com mais de 20 graus e nem com menos de 12 graus, tá? Não tem como. Do mesmo jeito que eu tenho laminação a quente de 12 a 20 graus, a laminação a frio tem que ser de 3 até 6 graus, tá? Se quiserem anotar, então, de 12 graus até 20 graus para laminação a quente. E de 6 graus até... Não, de 3 graus até 6 graus para laminação a frio. Redução de laminação, tá, gente? Redução de laminação é a minha redução total, né, de quanto eu reduzi. Só que a gente acaba não usando muito essa equação, tá? Qual é a que normalmente a gente usa? Esta daqui, a que vocês já anotaram, tá? É a redução máxima. Ela leva em consideração um passe. Ah, se eu tenho 6 passes no meu processo, eu multiplico o valor que eu achei por 6, tá? É isso que facilita. Bom, vamos para o primeiro exercício, então. Ó, eu tenho uma placa de 300 milímetros de espessura. Deverá sofrer 6 passes, tá? De conformação a frio em laminador duo reversível, tá? Com um cilindro de 600 milímetros. O tipo de laminador, tá? Não me interessa. O que eu tenho que saber, tá? Não me interessa para os cálculos. O que eu tenho que saber é o diâmetro do laminador que está em contato. O duo só tem 2, os 2 vão estar em contato com a peça, tá? Se eu tenho, por exemplo, o quadro, que são 4, então eu tenho 2 diferentes diâmetros. Os de trabalho, tá? E os de escorregamento. Eu vou levar sempre em consideração dos de trabalho, aquele que está em contato com a peça, tá? Então, o que a gente vai anotar de informação importante? Espessura da chapa, ou seja, H0, tá? H0 é igual a 300 milímetros. É sempre importante eu ter a espessura inicial da minha chapa, 300 milímetros, tá? Deverá sofrer 6 passes. Então, caso eu queira, né, a redução final, eu preciso saber qual é a redução de cada passe e multiplicar pelos 6 passes. De uma conformação a frio, um laminador duo reversível, né, com cilindros de 600 milímetros de diâmetro. Aí a gente anota diâmetro, né, 600 milímetros, mas a gente usa sempre o R, tá? Se o diâmetro é 600 milímetros, o raio vai ser 300 milímetros, tá? E aí depois disso, considere o atrito da operação constante e equivalente a 0,1, tá? Então, a força de atrito, o F, vale 0,1. Primeira coisa que ele me pergunta, tá? O ângulo da mordida máxima para a operação, tá? É comum, eu trouxe essa equação com o ângulo da mordida porque é comum o pessoal falar o ângulo da mordida. O ângulo da mordida é a mesma coisa que o arco de contato, tá? O termo técnico é arco de contato. Mas o pessoal fala o ângulo da mordida, que é exatamente a mesma coisa, a área em que o cilindro vai ter o primeiro contato com a chapa, tá? Então, ele quer calcular o ângulo da mordida. Como é que a gente calcula o ângulo da mordida? A gente tem a equação, tá? Que nos diz o seguinte. Tangente de A
é igual a F sobre P, certo? Vamos fazer junto aqui. Letra A, ele quer saber o ângulo da mordida. Eu sei que tangente de A é igual a F sobre PR. O que eu sei? Quanto vale a força de atrito? Força de atrito, ele me fala que vale 0,1. E quanto vale PR, a força normal? Quanto vale a força normal que eu falei para vocês? Palpites? A força normal no processo de laminação sempre vale 1, tá? Então anotem isso. PR nos processos de laminação sempre vale 1. Tenho os meus dois valores, né? Primeiro só vou substituir. Então, tangente de A é igual a 0,1 sobre 1. Eu sei que tangente de A vale 0,1, tá? Só que eu não quero saber o valor, eu quero saber qual o ângulo da mordida. Então, eu quero saber esse valor, né, em ângulo. Como é que a gente calcula isso? Quando eu tenho um valor e quero passar, quando eu tenho um ângulo e quero passar para valor, tá? Por exemplo, tangente de 90 graus. O que eu boto ali na minha calculadora? Tangente 90 e Enter. Aí vai me dar o valor, tá? Ah, cosseno de 30 graus. Cosseno 30 e Enter. Aí tem que dar 0,86, certo? Isso é quando eu tenho um ângulo e quero achar um valor. Nesse caso aqui, eu já tenho o valor e eu quero achar o ângulo, tá? Quando eu tenho esse caso, eu tenho o valor e quero achar o ângulo, eu tenho que usar tangente ou cosseno ou seno na menos 1, tá? Então, na calculadora de vocês, em cima do seno, diz lá, seno na menos 1. Aí eu tenho que apertar. No meu, seno na menos 1 diz em amarelo. Então, aperto no amarelo, seno na menos 1 do meu valor, 0,1. E Enter. Qual é a cor do seno? O seno de vocês, onde diz sim, com certeza é branco. E seno na menos 1 em cima tem que estar em outra cor. Qual é a cor que está na de vocês? Amarelo. Não, meus dois é amarelo. Mas, ô Natália, Oi. o seno na menos 1 e na menos 2 é a segunda função, tem que usar o shift, né? Isso, tem que usar a segunda função. A minha segunda função é em amarelo. Algumas são azuis, outras são vermelhas. Por isso que eu estou perguntando para vocês. Não, mas a minha é amarelo. Tá? Então tem que usar na segunda função. A gente conversou sobre isso na outra disciplina, tá? Caso vocês não lembrem, me perguntem que a gente vai usar bastante ali. A segunda função está em amarelo, né? E diz shift no amarelo, tem que apertar no shift primeiro. Então, shift de seno, vai aparecer seno na menos 1. Boto o meu valor, 0,1 e Enter. Qual o ângulo que vocês acharam? 5,73. 5,71, achei. Eu achei 5,71, mas Eu são também. valores bem próximos. Então, o meu arco... Deixa eu responder o colega. Tá? Então, a gente vai achar um ângulo
de 5,71, tá? Esse é o arco de contato, né? Ou o ângulo de mordedura vai ser no valor de 5,71. Todo mundo achou esse valor? A minha deu 5,73 também. Fez tangente na menos 1? Isso. Deveria dar o mesmo valor. Vou até fazer de novo aqui para ver. Vê se não sai um cosseno que é do ladinho ali. O meu saiu 5,71 também. Já fiz de novo, deu 5,73. Que estranho. O meu deu 5,71 aqui. Pois é, tem que dar Fiz Tangente de na novo menos aqui, um. deu Tangente na menos 5,73 um. também. 7,3, tá? É que é zero, você está botando 0,1 ou 0,1. Eu botei 0,1. Mas Aí não deu tem vírgula, é 5,5. 0,1 mesmo, não tem a vírgula. É 0,1, é 0,1. Eu botei 0. Eu botei Não, 0,1 já sei e deu o que é na de 5,71. vocês. Só um pouquinho que eu vou configurar a minha aqui para ver como é que é. Já digo para vocês. Para quem deu 5,73, tá? Apertem no menu ali do lado do ON uma vez. Aí aparece 1, 2, 3, comp, SD e reg. Aí aperta de novo. Aí aparece degrau, radiano e grau. Encontraram? Sim. Tá? Aí tem que apertar no 1. Tem que estar no modo degraus, tá? Aí dá ON e tenta fazer de novo aí. Tangente na menos 1 de 0,1. Qual é que é a mão aqui, Natália, da calculadora? Aperta qual botão? Do lado do ON diz MUD. Aperta Tá. 2 vezes. Aí tá escrito degrau, rad, grau. 1, 2, 3, Isso. né? Isso. Aí aperta no 1 e dá Enter. Tá. 1, Enter. Isso. Agora faz de novo. Shift, né, de tangente na menos 1. Isso. E Enter. Deu 5,71. O meu deu 7,3 de novo. O meu deu 7,3 de novo também. Gente, 7,3 é seno. Vocês não estão apertando no seno? Não, o meu tá dando 5,73. É igual o meu, 5,73 também. Eu não tô apertando no seno, tô apertando. Que estranho. A tangente na menos 1 minha deu 5,71. Vocês conseguem ver daí? A minha deu. Eu vou ver aqui, tá, pessoal? Mas seno de 0,1, que é 5,73. Tangente, que é o último botãozinho. O último aqui. Não, tá, claro. Tá, não, na tangente tá certo. Na tangente. Tá certo. Aonde tá certo, tem tange. razão. Aqui, ó, vou fazer de novo aqui, vamos ver. Agora vai ter que dar. É isso aí mesmo, tá certo. Fechou? Tá. Tava errado. O outro colega tava dando... Agora deu certo. Agora deu certo. Tá. Viu? Tô aqui, não estão fazendo seno. É seno, tá? Tem que se ligar do simplesinho ali. Fechou, então. Chegamos no valor. Beleza. Vamos para a resposta B. O que é a B? A redução máxima de espessura por passe, tá? O que é a redução máxima de espessura por passe? É ΔH, tá? A gente sempre vai querer ΔH. Não tem por que a gente fazer uma laminação sem a gente entender o quanto de espessura vai diminuir em um passe, tá? O ângulo de mordedura, normalmente no equipamento, a gente pode calcular como a gente fez, tá? É importante que vocês saibam, mas normalmente já se tem o equipamento, a pessoa que trabalha com equipamento ou no próprio manual vai dizer o ângulo de mordedura ou a área de contato, tá? O que a gente precisa saber é
o ΔH, tá? A espessura. Vamos lá, então. Volto aqui para o meu espelho, vou apagar isso aqui que eu fiz e vamos fazer a letra B. Letra B, ele quer saber a redução máxima. Redução máxima é ΔH máximo. O que é ΔH máximo? É tangente ao quadrado de A vezes R, tá? Matematicamente se escreve assim, tá, gente? Mas na calculadora a gente escreve assim, ó. Agora todo mundo vai fazer aqui. A gente faz assim. Tangente de A ao quadrado vezes R, tá? Na calculadora, por que vocês vão fazer assim, ó? Porque se vocês botarem tangente ao quadrado direto, às vezes ele não lê, tá? Então, o que a gente faz? Abre parente, escreve tangente de A, quanto vale A? 5,71, tá? Meu ângulo de mordedura. Fecha parênteses e bota o quadrado, tá? O quadrado tem um símbolozinho específico do quadrado aqui bem no meio da calculadora. X na 2. Tangente do meu ângulo ao quadrado vezes o meu raio. Quanto vale meu raio? 300 milímetros. 300 milímetros, tá? Quanto a gente tem de redução máxima de espessura, então? — 9,78. Muito grande. Outros valores? 2,99. 2,99. Que a gente pode, como é 999, a gente pode arredondar para 3. Tá? Meu ângulo, desculpa, meu ângulo não, meu redução máxima de espessura é 3 milímetros. Ou 2,99. Se encontraram? Sim. Todo mundo achou 3 milímetros? Sim. Sim? Então tá. Voltamos lá. E por último, mas não menos importante, a letra C ali, ó. Calcule a redução de espessura por passe, né? Se o processamento fosse a quente, tá? O que a gente sabe a quente? Vocês anotaram ali. A quente é um ângulo, né, de contato, um ângulo de mordedura de entre 15 e 20 graus, tá? Vai depender do meu processo. Quando a gente não tem esse valor, né, a gente escolhe entre 15 e 20, tá? Não pode ser fora esses valores. Por que a gente faz isso às vezes? Porque a gente tem, né, aquele processo e a gente gostaria de saber qual seria a redução, né, se ele fosse a frio, se ele fosse a quente. O mesmo processo, o mesmo laminador de 600 milímetros de diâmetro, a mesma chapa de 300 milímetros. Qual seria a redução a frio e qual seria a redução a quente? A redução a frio, a gente acabou de calcular. Seria 3 milímetros, tá? Vamos calcular a redução a quente, tá? Vou usar valores entre 15 e 20. Claro, né, que se cada um usar um valor, a gente vai achar valores separados. Se eu usar 15, quem tá depois de mim ali, o Antônio usar 16, o Diego usar 17, a gente vai achar valores diferentes. Mas, se calcular o mesmo valor aqui, todo mundo vamos usar 20 graus, o máximo, tá? Então, usando
um ângulo de 20 graus, qual seria a minha redução máxima? Mesma equação, tá? Só para eu comparar os meus dois processos. Máxima, a equação é a mesma. Tangente ao quadrado de A vezes R. Qual seria a minha redução máxima se o meu processo fosse a quente, então, pessoal? Meu deu 39,74. Exatamente, 39,74 milímetros, né? Sim. Todo mundo encontrou esse valor? Lembrando que aqui, ó, no tangente ao quadrado de 20, a gente tem que botar entre parênteses, né? Tangente de 20, fecha parênteses, ao quadrado depois. Viram a discrepância dos valores quando a gente está falando em redução a quente e a frio? É muita diferença, tá? Imagina, a frio eu faço 3 milímetros, enquanto a quente eu faço 39 milímetros, praticamente 40. É muita diferença. E é assim mesmo, tá, gente? Na prática. Só que tem que levar em conta alguns aspectos como qualidade superficial, né? Se eu preciso de uma qualidade superficial, posso usar a quente? Não posso, né? Eu vou fazer 6 passes na frio. Às vezes eu vou fazer... É bem comum ter vários passes, tá, gente? 15, 16, 20. Às vezes eu vou precisar de 20 passes, enquanto no a quente eu faria 3, tá? Isso é tempo, isso é trabalho que está sendo gasto, né? Para passar várias vezes, enquanto eu poderia fazer só 3. Só que eu não posso pensar só nisso, eu tenho que pensar no processo como um todo. Depois que eu passei só 3 vezes, talvez eu precise fazer um tratamento térmico, tá? O quanto vai me custar fazer esse tratamento térmico? Compensa eu passar só 3 vezes, mas me obrigar a fazer um tratamento térmico? Às vezes compensa, às vezes não, tá? Então, a gente consegue calcular para comparar os dois tipos de processo, né? Mas a gente não pode pensar só nisso, a gente tem que pensar em todos os aspectos do processo, tá? Essa é a ideia de vocês terem esse conhecimento. Não tem como a gente saber muito de cada processo, mas tem como a gente ter uma visão geral. E esse é o importante, esse vai ser o diferencial de vocês, tá? Saber as considerações de cada processo. Se eu faço isso, eu tenho tais vantagens, né? Mas com outro processo, eu tenho tais vantagens. Claro que no final, né, o objetivo é sempre o mesmo, gastar menos, né? Mas a gente consegue, então, ter noção dos gastos de um tipo de processo, que leva em conta, e o outro tipo de processo, tá? Chegamos a esse valor de 39,74? Sim. Vamos para o nosso segundo exercício aqui, então. Opa, não é esse. Esse aqui. Meu segundo exercício diz o seguinte. Antes disso tem um conceito aqui para vocês. Alongamento do material, tá? Achei que tinha botado antes. Como eu falei para vocês, não tem como a gente diminuir a espessura e aumentar só o comprimento. A peça, por escorregamento, acaba aumentando um pouquinho a largura, tá? Então, anotem essa equação aqui, ó. HB, tá? É a diferença de largura, tá? É o quanto ele vai aumentar. HB vai ser... HB não, ΔB vai ser
ΔH vezes 0,35, tá? Então, a partir da redução de espessura, a gente consegue calcular o aumento da largura, né? Calculamos 2 vezes agora a redução de altura. Ah, eu quero saber quanto ele se alarga. Com a minha espessura, eu consigo calcular o quanto ele se alarga, né? Vai ser a minha espessura, o meu ΔH, vezes 0,35, bem tranquilo. Então, ΔB, né? Diferença de largura, aumento de largura, vai ser ΔH, que é a redução de espessura, vezes 0,35. Anotado? Anotado. Exercício 2, então. Esse aqui é bem completinho, tá, gente? Esse é legal de fazer. Eu acho todos legal. Né? Uma placa de 100 milímetros de espessura, 400 milímetros de largura e 2 metros de comprimento, tá? Irá sofrer 5 passes de conformação a frio em um laminador duo reversível, tá? De 400 milímetros de diâmetro e ângulo de mordedura de 7,96961, tá? Supondo que o ângulo de mordedura permaneça constante ao longo dos passes, é para a gente determinar o coeficiente de atrito, que é aquele F lá, né? A redução máxima por passe, o comprimento final da chapa e a redução máxima de espessura por passe se o processo fosse a quente, tá? Para a gente fazer uma comparação. Então, primeiro, vamos anotar os nossos dados. O que a gente tem? Uma placa 100 milímetros de espessura. Então, H0 igual a 100 milímetros. (400 milímetros de largura. Normalmente, largura a gente chama de B, né? O que a gente viu lá? ΔB. Então, B0 igual a 400 milímetros. E 2 metros de comprimento. Comprimento é L. L0 igual... Não vou botar 2 metros, né? A gente está trabalhando com que unidade de distância? Milímetros. Não posso juntar, nem a professora lá da terceira série falava, banana com maçã. Ou tudo em milímetro, ou tudo em metro. Como a gente normalmente trabalha com milímetro, esses 2 metros a gente já escreve em milímetros. 2 metros são quantos milímetros? 2.000. 2.000 milímetros, tá? Então já botem aí. L0 igual a 2.000 milímetros. O que mais temos? 5 passes. 5 passes, anotem. (400 milímetros de diâmetro, né? A gente usa sempre o raio, então já botamos R igual a 200 milímetros. Meu ângulo de mordedura, 7,96961. O que é o meu ângulo de mordedura? É o ângulo que vai ter contato com a... Isso, é o meu A, tá? A gente vai tentar ligar as informações sempre com os símbolos delas, o A. Beleza, né? Já temos todos os nossos dados, agora a gente tem que encontrar o coeficiente de atrito, a redução máxima, o comprimento final da chapa e a redução máxima se fosse a quente. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai calcular o nosso coeficiente de atrito, tá? Da onde a gente tira o coeficiente de atrito? Lá daquela primeira equação, que me diz tangente de A é igual ao meu coeficiente de atrito, que é F, sobre PR, que é a minha força normal, tá? Quanto vale o meu A? Vocês anotaram aí? 7,96961. 96 graus. Quanto vale meu PR, minha força normal? 1.
1, tá? Então, temos tangente de 7,96961 igual a F sobre 1. É 966961. Falta mais um 6 aí. Não é 96961? 966961. É isso? Não, é 96, Então, 96, anotei 1. errado. É 96961. Para que botaram um ângulo tão grande no exercício, né? Tá. De ser 96. Mas o 1 não vai fazer diferença aqui, né? Quando multiplicar para o outro lado, vai multiplicar por 1, vai ser o mesmo valor, tá? Então, a minha força de atrito, ela é exatamente, né, a tangente deste ângulo. 7,9696 graus. Quanto é a tangente deste ângulo? $7,96. Isso. Não. Tem que dar um valor pequenininho. Essa é a tangente. Opa, não. Que isso? É tangente. Ó. Isso. E eu já tenho o ângulo. Então, não é tangente na menos 1, é tangente direto. Não. 0,13. 0,1399, né? Onde é? Vamos arredondar Onde é para que eu fiz isso? 0,14? 0,13. 0,14 pode ser. 999 é um 0,14, monte. então, é a minha força de atrito. Mas arredondando, no final ele não vai dar diferença, né? Quando eu estou falando de valores pouco. muito pequenos de força de atrito, não. Valores muito pequenos e valores muito grandes normalmente não dão problema, né? O problema é em valores intermediários. Por exemplo, 15,6 passar para 15,69, passar para 15,7. Tá? Valor intermediário. Os muito pequenos e os muito grandes normalmente não influenciam. Feito? Letra A resolvido, então. Sim. A letra B me pedia, como eu sempre quero saber, né? Nos processos de laminação, qual é a minha redução máxima de espessura. Redução máxima de espessura, eu caio sempre no H máximo. Que vai ser tangente ao quadrado do meu ângulo vezes o meu raio. Quanto é meu ângulo de mordedura? Sete vírgula 96 ao quadrado, né? Vezes o meu raio, que é 200 milímetros. Qual vai ser a minha redução de espessura nesse processo aí? $3,91. 3,91 milímetros. Todo mundo chegou nesse valor aí? Sim? Sim. Sim. Beleza. Então, não vou apagar esse aqui, que a gente vai usar essa informação aqui na próxima questão. Qual é a nossa próxima questão aqui? Próxima questão não, próxima letra, né? O comprimento final da chapa, tá? Isso a gente também sempre quer saber no processo, né? A chapa tem uma espessura inicial, ele nos deu todos os valores, né? Espessura inicial, largura inicial, comprimento inicial.
eu quero saber o comprimento final dessa minha chapa, tá? Tranquilo de achar, só tem que ter alguma atenção ali nos cálculozinhos matemáticos, né? Primeiro, vamos fazer comparações, né, por medida. Qual é a minha espessura inicial? Qual é o meu valor de espessura inicial? Vocês anotaram lá no início. 100 milímetros. 100 milímetros. Qual é a minha espessura final? Aí a gente tem que pensar, tá? Qual é a minha redução máxima por passe? 3,91. O que isso quer dizer? Que a cada passe eu diminuo 3,91 milímetros. Então, 3,91. Quantos passes eu vou dar? 5 passes, certo? O exercício falou que eu vou ter 5 passes. Então, eu tenho que multiplicar 5 vezes a minha redução, porque essa redução acontece por passe. Então, 3,91 vezes 5. Isso vai me dar 19,55, certo? 19,55 é o quanto reduziu em 5 passos. Se eu tinha 100 milímetros de espessura e reduziu 19,55, quanto sobrou de espessura? Qual é a minha espessura final? Com o quê? 19,55, que é a 5 80,45. 80,45. Tá? A espessura, a gente tem que seguir sempre essa lógica, tá, gente? Vê quanto reduz em cada passe, multiplica pelo número de passes que deu. Por exemplo, 3,91. Fez 10 passes. Então, diminuiu 39,1 milímetros. Tenho que reduzir isso do total, né? Reduziu isso. Quanto sobrou? Nesse caso, foi os 80,45, tá? Eu quero saber o meu comprimento total. Como é que eu vou saber o comprimento total? Através do volume, tá, gente? Só que o que é volume? Espessura vezes largura vezes comprimento, tá? Vou fazer no lado aqui. O que é o meu volume? O volume final e inicial vai ser o mesmo. Os tamanhos de cada parte, ou de largura ou de comprimento, se alteram. Mas o volume não, nem a massa. Se eu passei 10 quilos de aço no meu laminador, vai sair com outra forma, mas tem que sair os mesmos 10 quilos. Então, o que é o meu volume inicial? Tá? É o meu H0 vezes B0 vezes L0. O que é volume? Base vezes altura vezes profundidade, né? Minha espessura vezes a minha largura vezes o meu comprimento. O meu volume... Opa, só aqui que eu botei V1. Pera aí, aqui não é 1, aqui é 0, gente. Ó. Tá tudo padrãozinho. 0. O meu volume inicial tem que ser igual ao meu volume final. Quanto vale o meu volume inicial? H0, que vale 100. B0, que vale 400. 500. E L0, que vale 2.000. 2.000. Quanto vale o volume inicial, então? Vai dar um número grandão. 80.000. Não, é 80.000. Oh. Não é 80.000. 80 milhões. 80 milhões.
Tem 80 mais milhões, 6 tá? zeros. Suba. Tem 6 zeros aí. Faltou 3 zeros. Faltou até zero, tá? Se é volume, é milímetro cúbico, né? Esse aqui é o meu volume inicial. Eu quero saber o meu comprimento final, tá? Como é que eu vou saber o meu comprimento final? Com a mesma equação. Vou comparar as duas aqui. Do mesmo jeito que o meu volume inicial é H0, B0, L0, meu volume final é o quê? Meu H final vezes a minha largura final vezes o meu comprimento final, tá? Quanto vale meu volume final? É os mesmos 80 milhões. 80 milhões. É os mesmos, tá? Então, no lugar do V1, eu boto 80 milhões. Zero. Igual. Quanto vale meu H1? Nós calculamos agora. 80,4. Quanto vale o meu B1? B1 a gente não calculou ainda, né? A largura final. Vamos calcular a largura final, então. Vamos para cá. Depois eu volto ali. Qual é a minha largura inicial? 400 milímetros. 400 milímetros. Como é que eu calculo a largura, pessoal? Delta B é igual a delta H vezes 0,35. Delta B. Quanto vale meu delta H? Quanto vale a minha variação de espessura? 3,91 vezes 0,35. Quanto dá meu aumento da largura aqui? 1,36 milímetros. Só que é 1,36 milímetros por passe, né? Depois dos 5 passes, qual vai ser meu aumento final? 6,84. 6,84. Então, qual o valor da minha chapa de largura ela vai ter final? Qual o valor final total da minha chapa? 406,84. 406,84, tá? O que o colega fez? Ó, o aumento da largura é 1,36 por passe. Tenho que multiplicar por 5. 5 passes. Isso dá 6,86. Aumentou a 6,86. Só que ela já tinha 400, né? Então, eu tenho que ter os 400 mais o quanto ela aumentou. Então, o meu B1, né? A minha largura final vale 406,86 não, 84, né? 84 milímetros. Todo mundo achou essa largura final? Sim. Sim? Então tá. Voltamos lá para a nossa equação do volume. Nossa equaçãozinha do volume aqui. Ficou pequenininho. Vou aumentar de novo aqui. Assim fica melhor. Tá? Meu V1 é 80 milhões. O meu H1, né? A minha espessura final é 80,4. Meu B1, minha largura final, eu acabei de achar.
406,84 vezes o meu L1. O meu L1 eu vou achar por essa equação aqui, né? Então, vou resolver essa multiplicação aqui. 80 milhões, estou com 800 na cabeça. 80 milhões igual a 80,4 vezes 406,84. Isso vai dar 32.709,9 vezes L1. Esse 32.709,9 está multiplicando, vai passar para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar 80 milhões dividido por 32,9 igual a L1. Qual o meu valor de L1? $2.445. É isso? Isso. 2.445,74. 5,74. 74. 74. Felipe. Ou, né, 2,44 metros. Quando a gente quer calcular o comprimento final, tá, pessoal? A gente sempre tem que fazer, é chatinho matematicamente ali, tá? Mas é o único jeito de fazer e é sempre o mesmo. Esse é o lado bom, tá? Porque os valores iniciais a gente sempre tem. A gente mede a nossa chapa, né? Espessura, largura e comprimento. Para achar o comprimento final, é sempre pela equação de volume, tá? Não tem outra forma. A espessura, a gente consegue encontrar a final, né? A partir da equação da redução ali. H máximo é a tangente ao quadrado vezes R. Então, a espessura a gente calcula a final a partir dessa equação. Lembrando sempre que tem que pensar no número de passes, né? Aquela equação leva em conta um passe. A gente multiplica pelo número de passes que fez, né? E reduz da espessura inicial, porque a espessura diminui, tá? Então, assim a gente acha a espessura final. Depois, a gente tem que achar a largura final. A largura final é sempre por essa equação aqui, tá? Diferença de largura igual a diferença de altura vezes 0,35. Vou achar o aumento de largura em um passe. Faço a mesma coisa, multiplico pelo número de passes que eu tenho, tá? Só não posso esquecer de somar. Enquanto a espessura diminui, né, reduz, a largura aumenta. Então, eu somo, né, com a minha largura inicial e acho o meu valor de largura final. Vou calcular, a partir dessa fórmula aqui, o volume inicial. O volume inicial tem que ser sempre, tá? Isso aqui é sempre igual ao final. E aí eu jogo de novo na equação do volume, só que com os valores finais, depois do processo. Assim eu acho o comprimento final, tá? É chatinho, pega a equação, joga na outra, traz, vai, mas o passo a passo é sempre esse, tá? Então a gente fazendo com calma, só para não trocar os valores, não é difícil, certo? Queria que todo mundo falasse, claro, nada, vamos fazer mais 3. Não, tô brincando, pessoal. Quando é que vai ser o trabalho, professora? Hã? A prova, quando é que vai ser? Vai ser na sexta-feira que vem, já tem data, hein? Ah, ok. Prova, Marco. Vai Quem é que tá ser perguntando no sobre horário de prova? aula, tá? Não, agora é prova, ô Diego. Não tem mais praia, agora é prova, Diego. Agora é prova, gente. Agora é prova mesmo.
Acabou a praia, Horário Diego. de aula. Aham, vai ser no horário de aula. Dependendo, ó, se não perguntar, de repente ela tinha até esquecido. Ah, é, porque esse não é o meu trabalho. Claro. Eu não esqueço, gente. Tá, vamos fazer assim, ó. Já são 20 para as 9 aí, sexta-feira. Eu tenho mais uns 15, 20 minutinhos de vídeo, então vou deixar os meus vídeos para segunda-feira, tá? Não vou arrastar vocês até as 9 da sexta-feira aí. Já mandei esse material para vocês, tá? Vou mandando para vocês olhando, mas não se preocupe que depois eu mando total. Falta postar 2 aulas lá no YouTube, já vou fazer agora, no máximo no final de semana, porque ontem a internet estava meio ruim, e aí eu já fico com tudo lá atualizado. Tá, pessoal? Segunda-feira a gente começa, então, antes de começar a aula eu mostro os vídeos para vocês. Só deixa eu recapitular a chamada aqui, para ver se eu anotei todo mundo, porque vocês forem entrando, eu já estava com a sala aberta aqui. Eu anotei Diego, Ariel, Milton, Antônio, Bruno, Gabriel, Lucas, Patrick, Giovanni, Marcos, Michael, Fernando, Guilherme e Ian. Todo mundo aqui? Não esqueci de ninguém? Ok. Então tá, pessoal. Sim, tudo ok. Vocês, final de semana, se cuidem, tá? Boa noite, boa noite. Obrigado, boa noite. Boa noite. Falou, boa noite, pessoal. Boa noite aí, pessoal. Oi.